Então hoje nós temos a apresentação de criança, né? Então quero chamar o Luiz, a Juliana e a Laís, né? Que é o mais novo membro da igreja. Que venham aqui. Quero que a minha esposa venha aqui também. Ó, a Laís chegou, gente. Olha que coisinha. Fica direitinho, vai ali, ó. Vem cá, querida. Olha lá para esse pessoal feliz da vida, né? Isso, glória a Deus. Então vamos ler um texto. Aquele texto que você já sabe que era praticado segundo a lei. Passado 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, né? Então, de acordo com a lei, todo primogênito os pais levavam no templo para apresentar ao Senhor. Mas nós não estamos na lei. Nós, não é uma doutrina, mas nós temos por prática, quando as crianças nascem, os pais vêm aqui diante de um ministro da palavra de Deus, diante da igreja, e eles vão apresentar a criança a Deus. Eles sabem que eles podem fazer uma parte, mas sabe que a outra parte só Deus pode fazer. E você que é pai, você sabe o quanto é trabalhoso ser pai, cuidar dos filhos. Quando eles são assim é fácil de ter domínio, mas conforme eles vão crescendo, tudo vai mudando e a víborazinha aparece, né? E é um grande ministério. Então nós temos por tradição apresentar as crianças a Deus, né? E os pais chegam aqui diante do altar e consagram os seus filhos a Deus. E Deus leva isso muito a sério, porque Deus conhece a nossa limitação. Então Deus vai olhar para essa criança que foi dada por Ele e vai levar isso muito a sério. Depois, às vezes, as crianças crescem, podem se desviar ou não. Mas lá na frente, um dia Deus olha e lembra que o coração dos pais no altar. Aí vai lançar lá um anzol, logo uma garateia, né? Sabe o que é garateia? Quem não pesca não sabe. É aquele que tem 3 ganchos assim. Já pega em todos os lábios, em cima e embaixo. Aí o filho vem, né? Mas vem. Acredita nisso ou não? Então, glória a Deus. Então vamos apresentar a Laís, né? Vocês diante de Deus, diante da igreja, se comprometem, né, a ensinar os caminhos do Senhor para ela, fazer tudo certinho, né? Glória a Deus, né? Então vamos lá. Vem, Edivaldo, você nessa foto aqui. Então põe aqui o microfone, vamos orar. Ó Deus querido e maravilhoso, aqui está a Laís, Senhor. Ela não tem condições de nada, Senhor. Ela está pequena, incapacitada por si mesma, mas tem os pais que vão cuidar dela, Senhor. E assim nós nos vemos diante de Ti, como ela, pequenos, tão limitados, mas temos um Pai que cuida de nós. Nós não somos desamparados. Assim recebe ela nas Tuas mãos, nos Teus braços. Dê saúde a ela, cuida dela. Livra ela do mal, livra ela das doenças ruins. Dê inteligência, sabedoria. Mas principalmente, Senhor, que no Teu tempo, esta criança, quando for uma adolescente, adulta, uma jovem, ela venha ter o verdadeiro encontro com o Deus da verdade, com Jesus Cristo. Assim nós consagramos a vida dela no Teu altar, pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, igreja, amém.
Ó Deus, nós abençoamos os pais, Senhor. Dê sabedoria a eles, entendimento, um bom relacionamento, Senhor. Dê recursos materiais, para que eles possam, nesta longa jornada, neste trabalhoso ministério, cuidar, Senhor, da Laís e cuidar de toda a família. Inspire-os cada vez mais, revele a tua palavra a eles, porque a força do casamento está em conhecer a tua palavra e ser fiel a Jesus Cristo, Senhor. Assim, dê condições necessárias a eles durante toda a vida deles. Os abençoamos orando pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Daqui a pouquinho eu estou olhando para ela, já está fazendo barulho aqui. Daqui a pouquinho. Crianças é a bênção do Senhor, né, queridos? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Hebreus capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros versículos de Hebreus. Preste bastante atenção nesses 4 primeiros versículos. Principalmente nesse primeiro, né? Quero que você entenda isso. Olha como está claro. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, falado a quem? Aos pais. Quem são os pais? Aquele povo da velha aliança. Então vou ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora ele muda. Nestes últimos dias nos falou. Falou a quem? A nós. Nós somos o povo dos últimos dias. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então os profetas da velha aliança falaram aos pais, ao povo da velha aliança. Deus falou a eles através dos profetas. Mas nós, nos últimos dias, nós temos uma voz do Filho. O Filho é que tem falado. Como é que eu vou entender a voz do Filho? Entendendo a nova aliança. Essa é a voz do Filho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha esta frase. Pelo qual também fez o universo. Então o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, e todo esse universo que você vê foi feito pelo Filho. Continuando. Ele, o Filho, ele que é o resplendor da glória, o brilho da glória e a imagem exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como, pastor? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Já foi feita a purificação dos pecados? Já foi. Por isso que não existe mais sacrifícios por pecados. Assentou-se à destra de Deus, à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Quero ler de novo para começar. Então imagine Isaías, Jeremias, os profetas maiores, os profetas menores, né? Imagine aquele povo do Velho Testamento, como Deus falava com aquele povo. Deus levantava um profeta, o povo estava em desobediência, e Deus levantava um profeta. Deus sempre tinha um intermediário, e o profeta ia lá e dizia: olha, o pecado de Israel é esse, é esse, é esse, é esse, para levar o povo ao arrependimento. Deus levantava um profeta que iria mostrar a penalidade daquele pecado se eles não se arrependessem.
Então você vê como Deus falava através dos profetas, né? Sempre falou através dos profetas. Para quem? Para a nação de Israel, para aqueles nossos pais. Então você vai ver muito Deus levantando profetas e falando, revelava para o profeta e o profeta falava, dava o recado para o povo. E o profeta do Novo Testamento é aquele mesmo do Velho? Não, o ministério do profeta do Novo Testamento não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquele ministério do profeta do Velho Testamento. Mas imagine então, Isaías falando, você vai ouvir muitas pregações de Isaías. Jeremias falando, leia a lamentação de Jeremias. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Você vai ver todo aquele monte de profetas, você vai ver aqueles patriarcas, os reis, pessoas levantadas por Deus, que falaram ao povo. Deus falou ao povo em nome deles, mas nos últimos tempos, eu quero que você entenda isso, a grandeza disso. Através de quem Deus falou e nos fala? Então, imagine agora Paulo, Pedro, João, os apóstolos do Novo Testamento, que andaram com Jesus, que ouviram Jesus, comeram com Ele, receberam o Espírito Santo, que era Ele mesmo vindo para eles. E até hoje, através deles, nós temos ouvido a voz do Filho. Então a voz do Filho, meu irmão, é a voz de Deus, a voz pura, é a voz que está aqui, na nova aliança, que nos trouxe um conhecimento bem superior do que aquele povo da velha aliança tinha, que trouxe através do seu sangue um novo testamento no qual nós vivemos. Você consegue enxergar isso comigo? Então a voz do Filho é que fez surgir a noiva, a igreja, que é o corpo de Cristo. O Filho é o cabeça de todo principado e potestade. É Ele que sustenta o corpo todo. Então, eu quero trabalhar um pouquinho nessas duas frases desses versículos aqui, ó. Versículo 2, ele diz assim: pelo qual, finalzinho do versículo 2, pelo qual também fez o universo. O apóstolo está dizendo que através deste Filho que nos falou nos últimos dias, Ele fez o universo. E depois diz no versículo 3, este Filho é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então, para mim ver Deus, eu quero que você entenda isso. Para mim ver Deus, eu tenho que ver Cristo. Eu não posso passar por cima de Jesus, pelo lado direito e ver Deus. Porque Cristo, Ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele expressa Deus. Ele é Deus. Então, para mim ver Deus, eu tenho que ter uma visão de Jesus Cristo. Se eu não vi Jesus Cristo, eu não tenho uma visão de Deus. Porque Ele é a parte visível, a qual a gente vê, a parte visível de Deus. Está entendendo isso? Sim ou não? Então, para mim ver Deus, eu tenho que ver Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. E essa frase aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então vamos trabalhar em cima, pelo qual também fez o universo, e sustentando todas as coisas pela palavra, seu poder. Você já que está em Hebreus, vamos lá abrir em Hebreus capítulo 11. Vai um pouquinho para frente. E vamos ler só o versículo 3 do capítulo 11. Esse capítulo fala sobre o que é a fé. E mostra pessoas, dos nossos irmãos do passado, que viveram pela fé. Se esse capítulo continuasse, ele também iria mostrar um monte de irmãos, iria falar sobre Paulo, sobre o povo do Novo Testamento que também viveu pela fé. Então no versículo 13 ele diz: pela fé entendemos, olha, nós lemos lá em Hebreus 1:2, pelo qual, através deste Filho, Ele fez o universo. E nós vemos aqui, como foi feito o universo?
Pela fé entendemos que foi o universo formado. Por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir do quê? Das coisas que não aparecem. Então ele diz que pela fé nós entendemos. O que nós entendemos? Que todo o universo, dependendo da tradução, está os mundos, dependendo da tradução. Então ele fala que todo o universo ele foi feito, foi formado pela palavra de Deus. O que existe, o que você vê hoje, veio de uma outra dimensão, veio a existir daquilo que não aparece. O mundo material é uma expressão de um mundo invisível, invisível para nós, mas ele é uma expressão, ele veio a existir das coisas que não aparecem. Então tem coisas que não aparecem, que nós não vemos. Um outro mundo que existe, que é o reino de Deus, um mundo espiritual. Então, pela palavra de Deus, essa parte visível, esse mundo que você vê hoje, estava um sol glorioso. Eu pus lá no fundo do meu quintal uma água com açúcar assim, com aquelas florzinhas de plástico. E eu fiquei ali olhando aquilo, então vinha ali os beija-flores e chupava aquele água doce embora. Daqui a pouco vinha aquela saíra, né? Eu conheço o nome de passarinho, porque quando era criança ainda tinha passarinho em São Paulo. E eu ficava vendo eles, né? Meu avô caçava nessa Serra da Cantareira, olha, hein, que coisa, parece que nem existiu. Ele me falava o nome de todos os passarinhos. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, oh Senhor, glória a Deus, posso ver isso aqui, não é? Daqui a pouco vinha aquele beija-flor, brigava com o outro, disputando ali. Eu falei, olha aqui, tudo isso veio a existir através do quê? Pela palavra de Deus, pela palavra. E nós lemos o versículo 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, vamos trabalhar nisso, universo formado pela palavra de Deus. Você já ouviu muito isso, mas tem gente aqui que nunca ouviu. Então, Gênesis capítulo 1, nós vamos ver como tudo começa. Então, não crie obstáculos na tua mente para entender esse Gênesis 1. Não começa por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa o porquê de lado. Tem um coração simples e creia que é assim porque Deus diz que é. Então, capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus fez? Criou os céus e a terra. Foi Deus que criou. Então, tudo que você está vendo nesse universo foi criado por Deus. Nada está aí por acaso. Nada está aí por acaso. Tudo vem de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora Deus vai começar a criar. Hebreus 11:3 diz o quê? O universo foi formado pela palavra de Deus. Então tudo que está aí foi formado pela palavra de Deus. Agora nós vamos ver como é que ele foi formado. Então imagine Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. Imagine ele vai criar o universo. Deus não é um Deus vazio que fala qualquer coisa. Ele sabe o poder da sua autoridade e o poder da sua palavra. Mas antes dele criar o universo, imagine Deus numa engenharia tremenda, trabalhando, né? E vendo como ele faria todas as coisas. Vendo como o sol ficaria ali por vários milênios. Vendo como as estrelas seriam. Vendo como os peixes seriam, como eles sobreviveriam. Vendo que perfume, que as flores iriam exalar, vendo como aquele pássaro iria cantar. Deus não é um Deus vazio. Ele fez um projeto antes dele criar esse nosso sistema. Aleluia, Jesus. Ele fez um projeto de tudo. Ele examinou tudo detalhadamente, calculou, pôs tudo de uma forma impecável, mas só que nada disso existia. Então Deus, dentro dele, tudo já era real, tudo já calculado, tudo direitinho, tudo formado, tudo perfeito. Agora ele vai trazer a existência. Repare bem, o que ele tem por dentro vai operar através daquilo que ele vai falar com a sua boca. Então imagine, ele vai começar a criar a luz. E ele fala assim,
E disse Deus, então imagine Deus com um projeto da luz nele, sabendo como vai ser, ele fala com a boca, haja luz, ele dá uma ordem, e aquilo vai, e acontece, aquilo se materializa, aquilo aparece. Deus tem um projeto dentro dele de como a coisa é. Quando ele dá uma ordem, o poder dele se manifesta, e a luz vem a existir das coisas que não existem. A luz aparece, se materializa, acontece, passa a ser visível. O universo foi formado pela palavra de Deus, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o universo segundo, fez o Senhor Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus no firmamento céus. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha a palavra de Deus. Deus vai falando, ele já tem todo o projeto dentro dele. Quando ele fala, as coisas se materializam, acontece de acordo com a palavra dele. Você está entendendo? Deus grande, poderoso, Jesus Cristo grande, poderoso, forte, perfeito, invencível, o poder da sua palavra. Continuando, versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então Deus fez surgir, separou as águas de um jeito, e apareceu a porção seca, e Deus chamou terra, e tudo aquilo vem a existir das coisas que não aparecem. Versículo 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Você gosta de comer melão? É uma delícia, né? Principalmente aquele rei, né? Aquele amarelão assim, mas quando está lá rei, é rei. Aí você come ele, que sabor, docinho, né? Antigamente só dava melão no tempo, agora é o ano todo. Eu não sei o que eles fazem, mas as plantas estão produzindo 3 vezes mais. Você gosta de comer maçã? Você tem que comer uma maçã por dia. Se você não come fruta, e comeu uma maçã é uma grande coisa, porque a maçã tem todas as vitaminas que todas as demais frutas têm. Então coma maçã. Ao invés de pegar aquele queijo, pôr na chapa, aquele óleo escorrendo de manhã, que é uma delícia, né? Depois toma lá logo Coca-Cola. Tem gente que já toma como café Coca-Cola com pão, com mortadela. É uma delícia só na língua, depois no corpo. Então coma uma maçã, mas não é gostoso? Né? Quantas frutas, aquele cacho de uva, aquelas coisas deliciosas que você come, né? Aquele abacaxi, aquela jaca. Quem gosta de jaca? Quem vem da Bahia gosta, também gosta. Minha esposa assim, jaca, uma delícia. Tem aquela jaca que é mole, mas tem aquela durinha, né? Aquela durinha até crocante, 2 tipos de jaca. Uma vez falou que vem da Bahia e tal. Mas olha a variedade de frutas que existe. Quando Deus disse assim, olha, produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, cuja semente está nele. Deus tinha um projeto de tudo aquilo no seu coração. Deus já tinha planejado como seria cada sabor de cada fruta, laranja, melancia, jaca, né? O kiwi, essas coisas todas aí.
Deus já sabia de tudo, como seria aquela manga, aquele abacate, já tinha projetado todo tipo de árvore, como sustentaria o abacateiro. Agora, quando Deus diz, haja, produza, aquele do nada começa a pipocar, que nem pipoca na panela. Você enxerga isso comigo? E nós vemos hoje uma infinidade, às vezes podemos estar comendo essas coisas com o coração duro, cego, não enxergando a glória de Deus. Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, as coisas que você vê aqui no firmamento, anunciam as obras das suas mãos. Tudo isso anuncia a presença de Deus, as obras das mãos dele. E às vezes a gente passa tanto tempo endurecido, não vê detalhadamente essas coisas gloriosas que Deus fez para cada um de nós. Mas quando ele disse para a terra produzir, então imagine Deus falando produz, aquele poder de Deus se manifestando, e aquilo em grande escala. Olha o tamanho da terra, em grande escala. Não foi um jardinzinho ali no quintal, não. Foi em grande escala, começou a aparecer e pipocar aquilo, produzindo de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que deu, aquele projeto que Deus tinha no coração, foi se materializando. Você enxerga isso comigo? Aquilo foi acontecendo em larga escala no nosso planeta. Está aí até hoje. Continuando. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e hajam entre eles, e sejam para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para alumiarem a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, né? Eu não sei quanto a você, mas como eu gosto de um dia como hoje, que você acorda. Até meus 35 anos eu não ligava muito para o frio. Daí para frente, não gosto muito do frio. Você gosta? Eu já não estou indo muito com a cara do frio. Parece que o corpo vai mudando, né? Mas quando você acorda e está um dia assim de sol, você sai. Não é que coisa linda. E aquele sol está ali desde o dia que você nasceu. Aquilo está do mesmo jeito. Quantas vezes você já viu a lua? Uma vez por mês tem aquele período, aquela lua cheia. E as estrelas, eu lembro que a gente era criança e os meus irmãos, isso já faz tempo, hein? Eu já estou coroa, já estou com 55 e não tenho vergonha de falar de idade, não, né? Você já tem 55? Eu já tenho. Olha, ainda saio correndo da porta de casa e vou até a Vila Sabrina correndo e volto, hein? Você pensa que eu fico assim sentada? Quem quer correr comigo aí? Vamos lá. Desafio, vamos sair da porta da minha casa e até Vila Sabrina, pegar Jardim Japão inteira, voltar correndo e parar no meu portão. Desafio aí quem está com 25 anos. De vez em quando você vai me ver lá, correndo que nem doido, mas corro ainda, graças a Deus. Agora nem sei mais o que estava falando. Já me vi correndo. Isso, as estrelas. Então lembra que nós deitávamos assim, ainda São Paulo, olha que há 50 anos atrás tinha mato aqui. E tinha um cimentado no fundo de casa, e eu com os meus irmãos e minhas irmãs, a gente deitava assim. Ficava lá, cadê as Três Marias? A gente enxergava as estrelas. E, sim ou não? Ainda via as estrelas, tinha estrelas que não era brincadeira. A gente ficava assim, cadê o Cruzeiro do Sul? Procurando ali, aí ficava ali, né? Aí olhava assim para a estrela, faz um pedido, tem aquela história toda, que não é real. Não adianta fazer pedido para a estrela. Se você vê uma estrela lá, como é que é? Cadente lá, não vem nessa história, eu quero casar. Isso é tudo história. Mas eu te falar para as Três Marias lá, é tudo história de criança. Não vai acontecer nada, mas nós fazíamos isso. E quanta estrela tinha. Não sei se você fez isso. Hoje em dia a criança já nasce olhando a tela do computador, vendo as estrelinhas ali, né? E tudo isso veio a existir como, meus irmãos?
Como isso veio? Como veio existir aquele sol que está ali, a lua que você vê, as frutas que você come? Eu não sei se você olha flores, mas eu ainda olho muito isso, né? Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Ele projetou, Ele já sabia como seria cada uma das estrelas. Como seria essa estrela que vai sumir em época tal, e esse buraco negro, que tudo isso que Ele já sabia de tudo isso. A Bíblia fala de terceiro céu. Então, o primeiro céu é essa atmosfera que nós vemos. O segundo é até onde nossos olhos enxergam as estrelas. Mas o terceiro céu está atrás daquele tapetão escuro que você vê ali, que para nós é uma coisa gigantesca e incalculável. Mas Deus está ali atrás, e para Ele tudo isso é uma coisinha pequena. Pequena, né? As estrelas Ele chama pelos nomes, diz Isaías. E quando Ele criou essa multidão de estrelas, Ele conta, sabe o nome de todas. Sim ou não? Sabe o nome? Meu Deus, isso é coisa fácil para Ele, mas Ele trouxe a existência a isso. Nossa, deixa eu correr. Por causa da sua palavra, Ele chamou a existência, aquilo veio aparecer do nada, pelo poder da sua palavra. Versículo 20. E disse Deus: povoem-se as águas em enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Deixa eu correr. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, e multipliquem-se as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Versículo 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Parei, depois, deixa outra hora a gente fala do homem. Então tudo isso que você existe, que você vê, que seus olhos enxergam, os pássaros, os animais domésticos, os animais preparados para viver na selva, tudo isso, bom, deve ter um monte de irmãs aqui que gostam de cachorro, né? O marido geralmente não suporta o cachorro, mas elas querem cachorro. E o marido tem que limpar aquele quintal todo dia. Meu Deus do céu! Elas só olham para o focinho dele, ai que lindo! E o marido olha para o vaso, para o canto, para o chão, que desgraça! Imagine como o marido gosta de cachorro, né? Tudo que elas vêem é assim, ó. Pode ver um mendigo na rua, viu um cachorrinho. Não é assim? É assim. Vai brincar com vocês, queridos. Mas tudo isso foi feito por Deus. E você, olha aí, olha a sua impressão digital, não tem uma parecida com a outra. Olha o teu irmão, não tem um igual a você. Ele fez você, formou você do pó da terra. Não é lindo isso? Então esse universo existe pelo poder de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Essas frutas e animais e flores, chega a dar uma cheirada naquilo ali. Que coisa gloriosa, aquela rosinha vermelha, pequena, às vezes sem muita aparência, mas sai dali um perfume. Tudo isso Deus projetou e a palavra dele trouxe a existência. E tudo isso está aí até o dia de hoje. Pega a criancinha vai na escola, vem a aulinha do feijãozinho, não é isso? Aí vai aprender, olha lá, põe um algodãozinho, molha na sua casa, aí pega um feijãozinho, põe lá. O que vai acontecer? Até hoje a semente tem que obedecer, porque Deus disse que seria assim. Então você lança aquele feijãozinho, a criancinha gosta, olha lá, né?
você fez isso, eu fiz isso, você fez isso. Eu lembro que eu pus num pires, eu lembro isso até hoje, gente. Pus num pires, tinha que pôr num lugarzinho, quando ela cresce, se encosta e não cai. Mas eu fui pôr no pires, fui na conversa da minha mãe, aquilo cresceu do lado, já caindo, eu não gostei muito daquilo. Mas até hoje, quando você lança uma semente, até hoje aquilo tem um programa, aquilo tem uma ordem. Qual é a ordem? Vai produzir segundo a sua espécie. Por quê? Porque Deus disse isso na sua palavra. Deus criou, formou o universo pela sua palavra. Volta lá em Hebreus 11, vamos ler aquele versículo para mim falar de Jesus agora. Eu tenho 15 minutinhos para falar dele agora. Demorei muito. Pela fé entendemos, diz Hebreus 11, entendemos o quê? Que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de onde? De onde que o visível veio a existir? Das coisas que não aparecem. Então todo esse nosso sistema maravilhoso, ele veio a existir das coisas que não aparecem. Ele foi formado pela palavra de Deus, conforme lemos ali em Gênesis capítulo 1. Agora volta lá para Hebreus 1. Hebreus 1, o que diz? Ele revela Jesus Cristo, Criador. Revela Jesus Cristo, o sustentador de todas as coisas. Versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias para nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Agora presta atenção, pelo qual também fez o universo. Então o escritor declara que Jesus Cristo, através do qual fez o universo, ele fez tudo isso, pelo poder da sua, ele estava ali, estava o Pai, estava o Espírito Santo, estava Jesus Cristo, mas o texto diz que ele, através dele, pelo meio do qual o universo foi formado. Então, meu irmão, eu creio nele, você crê nele, ele é o fundamento da igreja. O que pode subjugar Jesus Cristo? Que poder vai concorrer contra Jesus Cristo? Eu quero que você entenda isso, para não viver mais debaixo de medo, não crer mais no diabo do que em Jesus Cristo. Se ele é o Criador, o formador de tudo, o que pode derrubá-lo? O que pode desfazer a autoridade dele? O que pode subjugar o poder dele? Você acha que o poder do diabo é igual ao de Jesus Cristo? Para muitos, Jesus Cristo está assim, ó, com um braço de ferro. O diabo está musculoso, com uma tatuagem de um garfinho de demônio aqui, ó. Sabe aquele garfinho assim, tridente? Com um cabelão, um lação atrás, assim, uma tatuagem na testa. O diabo está assim, ó. Jesus Cristo está mais fraquinho, que nem aparece no quadro, aquela mãozinha fina, aqueles olhinhos azuis assim, ainda parece que está até suando um pouquinho com algum espinho. E o diabo está dobrando o braço dele, porque eles só falam no diabo, dá vitória para o diabo o tempo todo, põe medo nas pessoas o tempo todo. Eles não têm uma visão da grandeza de Jesus Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o resplendor, é o brilho, é a expressão exata do seu ser. Olha o versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra dele sustenta todas as coisas. Se o universo está aí, se esse sol não gastou, se a lua aparece, se a semente obedece, se os animais se reproduzem, se o homem se reproduz, é porque ele diz que tinha que ser assim, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Não cai nada, não muda nada se ele não permite. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Então Jesus Cristo é o sustentador de tudo pela palavra do seu poder. Acredita nisso? Nesses últimos dias nos falou por quem? Não pelos profetas do Velho Testamento.
Aqueles falaram, foi a palavra para os pais. Para os pais, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então tem que ouvir o Filho. E onde é que eu vou ouvir o Filho? Voltado para a velha aliança? Não, a voz do Filho está aqui, ó, na nova aliança. Foi ele que revelou o Evangelho da Graça ao apóstolo Paulo, pessoalmente. Essa é a voz do Filho. A voz do Filho proclama a redenção, salvação, justificação, né? Propriedade exclusiva de Deus, santuário de Deus, preservação. Essa é a voz do Filho que está gritando, que quer que todo mundo entenda. Ele nos falou pelo Filho. Agora, só para terminarmos, eu vou gastar esses 10 minutos que faltam aqui. Colossenses, vamos lá, Colossenses, capítulo 1. Os colossenses deixaram entrar na igreja um monte de misticismo, um monte de coisas erradas que apagaram a figura de Jesus Cristo. Começaram a prestar culto a anjos, começaram a ser dominados por aqueles que tinham visões. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo isso. Alguns da lei, não, vamos guardar sábado, só o que Cristo fez não é suficiente, guarda sábado. Entrou lá os gnósticos, né? Estou vendo isso, estou sentindo aquilo, com experiências sobrenaturais, tudo que é sobrenatural, aquele gnosticismo. E eles estavam perdendo Cristo de vista. Em Colossenses 1, Paulo trabalha toda essa carta para trazê-los à sobriedade, mas no versículo 15 diz: quem é ele? Quem é Jesus? Paulo vai centralizar a fé deles em Jesus Cristo e diz: este ou ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível. O que diz Hebreus 1:3? Ele é o resplendor, a expressão exata de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz aqui, o primogênito de toda a criação. Agora presta atenção, nele, em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é o criador dos dois mundos. Ele criou todas as coisas que estão nos céus, que para nós são invisíveis. Criou o mundo invisível, que é muito mais real do que isso que você vê. É um mundo, um reino inabalável que não se altera. Ele criou o mundo invisível, mas criou o mundo visível, os dois mundos também. Ele é o Criador. Criou pelo poder da sua palavra. Vou ler de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Criou todas as autoridades, tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Presta atenção, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou tudo para ele, por meio dele e para ele, meus irmãos. Ele tem domínio sobre tudo. E depois, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o sustentador, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, Jesus Cristo, ele não se transfere para uma rosinha, ele não se transfere para água, para sal, para galão de água. Eu não encontro Jesus Cristo só em cima de monte. Jesus Cristo não está em coisas inanimadas. Nenhum mortal, nem eu como pastor. Você não pense em me endeusar, achar que eu sou alguma coisa, porque eu sou carne como a sua, defeituoso como você. Nenhum líder religioso se iguala a Jesus Cristo. É Deus, é o super-homem, é o grande, é o poderoso. Não, Jesus Cristo está acima de todas essas coisas. Você enxerga isso comigo? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o único no qual nós temos que crer e pôr a nossa fé e fundamentar a nossa vida, o nosso coração na pessoa dele, em nada mais. Em nada mais. Ele é o criador de tudo. Agora, se eu não tiver uma visão da grandeza dele, do poder dele, da majestade, da glória, eu vou sempre ver Jesus assim, ó, aquele homem de Nazaré, andando ali, curando os enfermos,
Eu não vou ter uma visão depois da ressurreição dele glorificado. Para muitos, Jesus parou ali. É só aquilo, vai expulsar o demônio, vai curar o doente e só. Ele não passou pela ressurreição e não viu ele glorificado, assentado à direita do Pai nas regiões celestiais e nós com ele. Não viu isso ainda. Então ele vai ficar sempre ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Jesus na terra, terreno, que foi muito importante, que eu tenho que ver aquilo também. Mas hoje ele está glorificado, ressuscitou dentre os mortos, é o cabeça da igreja. O seu rosto brilha mais que o sol, né? Seus pés parecem um bronze polido, suas roupas brilham como a luz. A visão dele hoje é totalmente diferente. E outra, além de tudo isso, o nosso Salvador, o único caminho que nos libertou do império das trevas para sempre, o que nos fez assentar nele nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio e autoridade. Então quando eu creio nele, que eu vejo ele, é só por revelação, é só quando Deus abre o entendimento, e a coisa acontece no Espírito, é que eu vou ter uma visão de quem Jesus Cristo é. E quando eu vejo Jesus Cristo, acabou o problema. Acabou o problema, meus irmãos. Eu entro no verdadeiro descanso de Deus. Cristo é meu sábado eterno. É o descanso eterno. Ainda que você passe por tribulações e dores, sofrimento, que todos vamos passar, não pense que nessa vida você não vai passar por sofrimento. Não pense que nunca pense que os teus problemas todos vão ser resolvidos. Não acredite na promessa falsa, não acredite. Porque nesta terra nós vamos passar por aflições. Mas aquele que o conhece, aquele que crê nele, que sabe quem ele é, que tem a revelação, que os olhos foram abertos, esse vai passar por todas as coisas nesta vida. E vai prevalecer diante de tudo. Porque ele sabe, o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé não é uma coisa vaga. Minha fé não é uma fé num olhinho. Minha fé não é uma fé num mortal como eu. Minha fé não é uma fé num pãozinho, numa chavinha. Não é porque alguém falou em línguas estranhas que é o super poderoso. Minha fé é em Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Você aceita isso? Então eu cheguei a uma conclusão, meus irmãos. A vida espiritual ela é feita por várias fases. No começo você acredita em tudo, o pastor é Deus. Depois você cresce um pouquinho e vai acreditando em outras coisas. Vai passar pelas coisas orais, vai passar pela profetada, vai passar pela coisa que eles falam que é avivamento e poder. Vai passando, é várias fases. Chega num ponto que tudo isso seca. Chega num ponto que tudo isso cansa, as campanhas cansam. As muralhas de Jericó cansam, as línguas estranhas cansam, os profetas cansam, tudo cansa, tudo se torna uma coisa desgastante, mas aquele que viu Jesus, que conhece, que está firmado e fundamentado nele, isso nunca vai cansar. Então tem gente em várias fases, está lá na fase, deixa, solta tudo. Mas ore para que essa gente cresça e enxergue que Cristo está acima da própria igreja, meus irmãos. Cristo não é monopólio de igreja nenhuma, de pastor nenhum. Ninguém é detentor exclusivo dele. Mas ele está no coração e na vida de todo aquele que acredita. Então quando você chega nesse ponto, nada mais é importante. Você vê que tudo que se passou foi palha, não resolveu nada. Que muitos que pregaram para você também nunca tinham tido uma visão clara de Jesus Cristo. Aí você vai entender, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá sede. E nunca mais terá fome. Aí você vai entender, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é de fora, não é agorada, é rios de águas vivas que vêm de dentro, que vem de Jesus Cristo. Você aceita isso? Então creia nele,
Creia nele, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não fique iludido com a religiosidade enganosa dos dias de hoje. Creia nele. Amém? Os músicos, venham rapidinho, rapidinho. Rodrigo, Deus restaurou. Aumente esse teclado e tem que sair isso hoje. Fique em pé, põe a mão no coração, adore ele.